Boa noite a todos. Nós hoje vamos concluir o nosso estudo sobre os 12 apóstolos. Foi uma maratona durante todo este tempo. Se calhar alguns pensam, mas o último estudo não foi sobre o 12º apóstolo, Judas Iscariotes, sem dúvida, mas nós sabemos que ele seguiu o seu próprio caminho. Depois de ter traído o Senhor, ele enforcou-se, e no livro dos Atos, capítulo 1, nós lemos que os 11 escolheram o substituto de Judas. Escolheram Matias, e hoje o nosso estudo debruça-se mais sobre o campo teológico, dispensacional também. Porquê? Porque há duas correntes teológicas acerca desta atitude que os 11 tiveram ao escolherem um outro apóstolo para substituir Judas. Há quem diga que não o deveriam ter feito, que foram precipitados. Além disso, o método que eles usaram, lançando sortes, que não foi correto, e o timing também, que deveriam de ter esperado, e se eles tivessem esperado mais algum tempo, a escolha natural e óbvia seria o apóstolo Paulo substituir Judas Iscariotes. Nós iremos contestar esta posição, respeitando-a, já se vê, mas temos uma posição diferente. Uma posição doutrinária, uma posição teológica diferente desta. Eu penso que, eu partilho a outra opinião, eu penso que foi no momento certo que eles fizeram a escolha. O modo como fizeram essa escolha não foi um método estranho, tem respaldo bíblico, e eles escolheram também a pessoa certa. Portanto, Matias, na minha opinião, era o homem certo, para o lugar certo e no tempo certo. Se não vejamos. Os 11 viviam num contexto espiritual único. Eles viviam uma vitória efusiante. Jesus tinha ressuscitado. Tinha vencido a morte, tinha vencido Satanás, tinha vencido os próprios soldados romanos também, ao sair daquele sepulcro, ao mover a pedra selada com o selo de Roma. E depois eles também compreenderam que ele tinha vencido Satanás e a morte. Eles viviam um tempo único, e nós vemos isso no livro dos Atos, no capítulo 1, que os apóstolos que se reuniam frequentemente perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os 11 reuniam-se unanimemente, tinham o mesmo sentimento, tinham o mesmo propósito, estavam vivendo a sua vida espiritual com um afinco novo, com um entusiasmo extra, impulsionados pela verdade da ressurreição. Jesus estava vivo, tinha ressuscitado. Eles tinham-se perdido e foram achados. Tinham-se perdido no labirinto do medo, tinham-se perdido no labirinto da incredulidade, frustração, desapontamento. Um sonho lindo que eles viveram durante 3 anos tinha-se transformado num pesadelo de medo, de frustração, de derrota até. O castelo que eles tinham construído tinha-se desmoronado e não tinha ficado pedra sobre pedra. E havia uma imagem, melhor, havia várias imagens que era como que estivessem gravadas a fogo nas suas mentes. Acordavam à meia da noite e lá estavam essas imagens. Durante o dia não pensavam noutra coisa. E as imagens era verem Jesus, era como se estivessem ali outra vez, revivendo. Jesus com as carnes dilaceradas pelos açoites dos romanos. O seu rosto desfigurado, a coroa de espinhos, humilhado, alvo de chacota, preterido em relação a rapaz que era um criminoso, vendido pelo preço de um escravo, 30 moedas, indefeso, fraco, abandonado. Aquela frase, Deus meu, por que me desamparaste, ainda ecoava nos seus ouvidos. Tinha sido vencido pela morte, pelos homens, pelos soldados romanos, como nós dissemos. Mas agora Cristo tinha saído do túmulo, vitorioso, triunfante, dizendo-lhes que todo o poder, que toda a autoridade que lhe tinha sido dada no céu e na terra.
A cabeça da serpente tinha sido esmagada, e agora os sinais dos cravos que eles tinham visto, alguns até tinham tocado, eram sinais não de derrota, mas sim de vitória. E estavam lá em Jerusalém juntos, obedecendo àquilo que o Senhor lhes tinha dito: recebereis o poder e descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E eles estavam em Jerusalém, mas não estavam de braços cruzados, muito menos de braços caídos, e estavam com os braços levantados para o céu, orando, louvando o Senhor com perseverança, com unanimidade, orações vitoriosas, rostos sorridentes, brilhando com o poder do Cristo ressuscitado. E foi neste ambiente que eles escolheram Matias. Pedro liderou esse processo e os outros 11 aceitaram a sua liderança, sinal de espiritualidade também, sinal de maturidade. Vamos ver se então houve precipitação ou não, se o método foi correto ou não foi correto, e se a pessoa, Matias, foi a pessoa certa para o lugar certo de grande responsabilidade, ser um dos 12 apóstolos, cujos nomes de cada um deles estará gravado nos fundamentos da Nova Jerusalém. Para já, em primeiro lugar, eles viviam neste espírito, mas antes de tomar esta decisão, oraram novamente. Versículo 21 do capítulo 1. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha connosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Senhor, nós não queremos fazer a escolha. A escolha és tu que a fazes. E vocês se calhar perguntam, mas eles escolheram 2, porque não 10, 20, 30, não sei. Mas uma das possibilidades é que, reunindo estas condições, desde o batismo de João até que Jesus, até a morte do Senhor Jesus, provavelmente só haveria estes 2, morte e sua ressurreição. Matias e este José acompanharam sempre. Mesmo quando os outros discípulos, por esta ou por aquela razão, escandalizados, voltaram para trás, eles ficaram. E oraram para que o Senhor decidisse. Se calhar também alguns pensam, mas eles puseram esta condição para estreitar a margem, para estreitarem a margem, para que dos 2 fosse um e cada um deles para eles servia. Não. Eles foram bíblicos quando eles tomaram esta atitude. Porquê? Porque Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 28, e este versículo é um versículo que raramente é citado nesta situação, para explicar esta decisão que eles tiveram para substituir Judas Iscariotes. Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 28, sublinha este versículo ao estudarem este assunto. Jesus disse: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, reparem, não é os que me seguistes, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quem é que se iria assentar sobre os 12 tronos? Vós, os que me seguistes. Então, com certeza que tanto Matias como José preenchiam este requisito, vós que me seguistes. E então, eles sabendo disto, relembrados pelo Espírito Santo, com certeza, pelo Senhor que trouxe à mente estas palavras, eles tinham que escolher alguém que o tinha seguido desde o batismo de João até a altura em que Jesus ressuscitou. Portanto, não foi uma ideia deles, algo que lhes passou pela cabeça, estipularem esta condição. Outra situação. Eles foram um outro argumento. Eles tiveram uma outra preocupação, que a profecia se cumprisse. Em Atos, naquele versículo que nós lemos, no versículo 20, está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habita. Isto em relação a Judas Iscariotes.
e tome outro o seu encargo. Era necessário fazer esta substituição. Era necessário que um outro tomasse este encargo. O método, lançaram sortes. Lançar sortes. Pois. Mas nós não nos esqueçamos de uma coisa. Os apóstolos tinham crido em Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor. Mas eles não tinham abandonado de todo, longe disso, as práticas judaicas. E a prova disso é que no capítulo 3 nós lemos que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Templo, oração, hora nona no templo. E foi aí que eles curaram o coxo que estava junto à porta formosa. Isto era uma prática judaica. O método, lançar sortes, não era novo. No dia da expiação, eles tinham que escolher 2 bodes. Um era para fazer oferta pelo pecado. O outro, o chamado bode emissário, era enviado ao deserto para fazer expiação. E como é que eles escolhiam um ao outro? O Senhor disse-lhes, lançai sortes sobre eles. Lançar sortes. E o Senhor disse para eles lançarem sortes. Não era novo. Quando da repartição da terra de Canaã, pelas tribos de Israel, fizeram-se lotes. E o Senhor disse, agora lançai sortes, para que se veja a porção da terra que cabe a cada tribo. E nós vemos, e saiu a sorte à tribo de Benjamim, e saiu a sorte aos filhos de Zebulão. Já agora, uma mera curiosidade. Ainda hoje, muitas vezes, na repartição das heranças, os filhos dividem a herança em 3 ou 4 partes, 3 ou 4 irmãos, e fazem 4 lotes, e depois lançam sortes sobre os lotes para ver qual é a porção que cabe a cada filho. Este costume tem-se perpetuado ao longo dos séculos. O Senhor até usou este método para que uma profecia se cumprisse. Usou os soldados romanos para cumprirem a profecia de Salmo 22. E sobre a minha túnica deitaram sortes. Portanto, o método não era um método estranho. Agora, se calhar alguns estão a pensar, mas ok, e o timing? Podiam ter usado os mesmos métodos, terem proposto as mesmas 2 pessoas, mas fazerem essa escolha mais tarde. E depois ver se Paulo ou não seria acrescentado ao número. Ok. Só que há aqui uma situação. Eles não podiam esperar. Este era o timing certo. 2 razões. A primeira, aproximava-se o dia de Pentecostes. O Senhor conduziu-os até aqui, na escolha. Porquê? Porque era necessário que antes do dia de Pentecostes o número 12 dos 12 apóstolos fosse reposto. No dia de Pentecostes, 2 acontecimentos marcantes, a descida do Espírito Santo. E há um outro tema, uma outra razão, outro motivo, um outro dado importantíssimo que aconteceu naquele dia e que é pouco frisado, é pouco relevante para alguns. Mas, Atos capítulo 3, no versículo 19 diz assim, Pedro diz, na sua mensagem, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Reparem, neste dia, entre outras coisas, o reino foi oferecido à nação. E para julgar a nação, era necessário 12 apóstolos para julgarem as 12 tribos de Israel. Nesse reino. Então, como o reino iria ser oferecido, era tempo do número 12, do 12º apóstolo ser novamente, portanto, restaurado. Esse número. Porque, reparem, nós lemos, Deus cumpriu o que antes anunciou por boca a todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério e que Ele envie Jesus, não, que Ele envie o Cristo, o Messias para reinar sobre a nação. A figueira tinha sido adubada há mais um ano e este tempo estava prestes a expirar. Por isso, mais uma oportunidade para que a nação de Israel aceitasse Jesus como o seu Messias. E agora não, um Jesus humilhado, mas um Jesus ressuscitado, sem qualquer desculpa para a sua rejeição, que aconteceu na mesma, como nós sabemos. Claro, e poderão alguns pensar, e se é assim, e se eles tivessem aceitado, o que é que seria em relação à Igreja?
Claro que o Senhor tinha outro plano, o Senhor iria ultrapassar esse obstáculo. Estamos no campo dos ses, mas o facto é, o reino foi novamente oferecido à nação e era necessário haver dos apóstolos. Portanto, foi no tempo certo. Até porque o apóstolo Paulo não se enquadraria nestes 12 apóstolos. O Senhor tinha um plano e um propósito diferente para ele. A igreja, ele foi chamado dos céus, do Cristo glorioso, o Cristo que já tinha subido ao céu, apareceu a Paulo para uma missão diferente. A igreja, com bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, com inimigos celestiais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os espirituais da maldade nos lugares celestiais. Somos um povo com uma vocação celestial. O apóstolo Paulo foi para os gentios, os 12 para os da circuncisão, ou seja, para os judeus. O propósito era completamente diferente. Eles não se enganaram, não se precipitaram. Matias, o homem certo, no tempo certo e no lugar certo. Algo devocional acerca de Matias. Ele foi perseverante. Apesar de não ter sido escolhido para ser um dos 12, ele continuou. Outros, lamentavelmente, não são escolhidos para, às vezes, uma tarefa pequena e melindram-se e abandonam. Ele não. E ele acompanhou. Ele apercebeu-se das fraquezas dos 12 apóstolos. E não há qualquer comentário negativo. Ele não desistiu. Ele não desistiu quando viu, por exemplo, João e o outro apóstolo aclamarem para que descesse fogo do céu e consumisse uma aldeia de samaritanos. Ele não desistiu quando ele presenciava aquelas conversas entre eles a ver quem é que queria ser o maior. Não, ele foi perseverante. E o Senhor recompensou a sua perseverança. Porquê? Porque ele olhava para o exemplo maior. Ele olhava para o exemplo do próprio Senhor Jesus. E quanto a José, preterido aqui? Bem, uma questão. Ele será o mesmo do capítulo 4, versículo 36, e José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, etc, etc. Portanto, ele continuou na obra. E há quem diga que este José depois se tornou um grande colaborador do apóstolo Paulo. Chegamos ao fim do nosso estudo. Poderão ver os outros vídeos no YouTube, no Facebook da nossa igreja, do Centro Bíblico da Feira, e caso o Senhor permita, na próxima quinta-feira iremos começar com um novo tema, com um novo estudo. Entretanto, o Senhor nos abençoe. Amém.